Maioria das pessoas acha que o pior que uma família pode fazer é te bater. Estão erradas. O pior é quando roubam a única coisa que era verdadeiramente sua. E ainda esperam que você agradeça por isso. Meu irmão construiu a carreira inteira em cima de algo que veio da minha cabeça, das minhas mãos, das minhas madrugadas sem dormir. E meus pais? Seguraram a porta aberta para ele passar. Esta é a história de como eu fechei essa porta. A família Almeida tinha 2 filhos. Mas se você olhasse para a parede da sala, pensaria que tinha só um. As fotos do Diego tomavam conta de tudo. Beca jogada pro alto no dia da formatura, crachá de estágio preso na camisa passada, plaquinha de funcionário do trimestre erguida com as 2 mãos e aquele sorriso de quem sabe que a câmera está ligada. Tinha uma foto minha, enfiada perto do armário de casacos. Feira de Ciências do 2º ano do ensino médio. Eu tinha construído um classificador de redes neurais do zero e segurava a faixa de primeiro lugar com aquela cara de quem ainda não acredita que ganhou. Ninguém na minha família tinha entendido o projeto. Ninguém tinha perguntado. Nossa casa ficava numa rua tranquila em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, daquele tipo de bairro onde os vizinhos se cumprimentam no portão e medem sucesso pela nota no Enem do filho, mencionada na missa do domingo. Meu pai, Roberto Almeida, 54 anos, engenheiro mecânico aposentado, tocava a casa como tocava uma linha de produção. Orçamento, prazo, palavra final. Minha mãe, Claudete, 52, cuidava do jardim com uma dedicação quase religiosa e amava os 2 filhos. Só amava um deles em voz mais alta. E depois tinha o Diego, 27 anos, sorriso fácil, aquele aperto de mão que fazia homens mais velhos assentir com aprovação. Desenvolvedor sênior na Nexum Tecnologia, uma empresa de médio porte aqui em São Paulo, noivo de uma mulher chamada Bruna que parecia ter saído de uma foto de perfil do LinkedIn. Meus pais chamavam ele de o orgulho da família. E eu, Ângela Almeida, 22 anos, último ano numa federal em Campinas. Meus pais escolheram porque era perto o suficiente. CRA 9,7. Pesquisando algoritmos de aprendizado de máquina com um professor que sabia meu nome de cor. Mas nos almoços de domingo, quando eu mencionava minha pesquisa, minha mãe sorria aquele sorriso paciente e dizia: "Que bom, filha. Diego, conta pro seu pai sobre a promoção. Deixa eu te falar uma coisa sobre gente quieta. A gente não é quieta porque não tem nada a dizer. É quieta porque está observando. E eu não me importava com as sombras. Não de verdade. O que eu não aguentava era descobrir o que meu irmão fazia no escuro. O melhor do código é que ele não mente. 2 mais 2 é sempre 4. Ninguém tem charme o suficiente para transformar em 5. Minha vida de verdade acontecia entre meia-noite e 4 da manhã no laboratório de computação da faculdade. Uma sala sem janela no 3º andar do bloco de exatas que cheirava a café velho e processador esquentando. As lâmpadas fluorescentes zumbiam lá em cima, uma delas piscando num ritmo que eu já tinha decorado como batimento cardíaco. Eu sentava no mesmo terminal, fone no ouvido, e sumia na arquitetura de um algoritmo do jeito que algumas pessoas somem na oração. Naquele semestre, eu estava construindo algo de que me orgulhava de verdade. Um algoritmo de otimização adaptativa para processamento de dados em larga escala, capaz de aprender com os próprios erros e se recalibrar em tempo real. Vinha desenvolvendo ele há quase 2 anos, versão após versão, cada uma mais precisa que a anterior. Cada iteração vivia no meu repositório privado, com carimbo de data, anotado meu. Minha orientadora, a professora Elisa Marques, 58 anos, cabelos brancos cortados no gogó, alérgica a papo furado. Na primeira vez que revisou meu código, empurrou os óculos para a ponta do nariz e me olhou por cima dos aros. Isso é trabalho de pós-graduação, Ângela. Por que você está aqui? Meus pais disseram que essa faculdade era boa o suficiente. Ela ficou quieta por um longo momento. Depois me entregou um folder. Papel grosso, brasão em relevo, o nome de uma universidade em São Paulo que eu só tinha visto em rankings que eu rolava a tela rápido porque sonhar com ela parecia desperdício. Se inscreve, ela disse. Você merece um lugar que te enxerga. Guardei o folder na mochila. Não contei nada em casa. Meu notebook era velho e travava direto, então eu mantinha backups na nuvem familiar. O drive compartilhado que meu pai tinha criado anos atrás para documentos de imposto e fotos de viagem. Eu não sabia naquela época, mas esse backup estava prestes a me custar tudo. E depois me devolver tudo de volta.
O Diego tinha um talento, não para código, mas para aparecer. Os almoços de domingo eram sagrados na casa dos Almeida. Minha mãe botava a toalha bordada da avó, acendia a mesma vela de baunilha, fazia o mesmo arroz com frango assado toda semana sem falhar. Diego chegou 40 minutos atrasado naquele domingo específico. Ninguém disse nada. Quando eu cheguei 5 minutos mais cedo e comecei a picar cebola, minha mãe me deu um tapinha distraído no ombro, daquele jeito que você faz carinho num cachorro por não ter mastigado o chinelo. Trânsito absurdo, disse o Diego, se jogando na cadeira como se o restaurante tivesse guardado a reserva para ele. Cheirava a perfume caro, o tipo que você compra quando alguém está pagando o aluguel. O que até pouco tempo meus pais faziam. Durante o almoço, ele começou a falar sobre um projeto na Nexum, alguma coisa sobre análise preditiva, reconhecimento de padrões, otimização de pipelines de dados. Usava os termos com naturalidade, com confiança, do jeito que você descreve uma receita que já fez 100 vezes. Eu reconhecia cada palavra porque eu tinha escrito elas. Roberto recostou na cadeira, peito estufado. É o meu filho. Claudete brilhou, a luz da janela pegando o orgulho nos olhos dela. Eu larguei o garfo. Vou apresentar um artigo no simpósio de pesquisa do curso semana que vem, sobre otimização adaptativa. Claudete me olhou. Que bom, filha. Se virou pro Diego. Diego, conta pro seu pai sobre a promoção. O Diego cruzou meu olhar por cima da mesa e piscou. Não era uma piscadela de irmão. Era a de um jogador de cartas que sabe que você está vendo a mão dele e não pode fazer nada a respeito. Se você já foi a pessoa que arrumou a mesa enquanto seu irmão recebia o aplauso, já sabe o que vem aí. Aquela piscadela. Eu tinha visto 100 vezes. Mas naquele domingo, pela primeira vez, comecei a contar quanto ela me custava. A primeira vez que o Diego roubou de mim, ele chamou de empréstimo. A segunda vez chamou de colaboração. Na quinta vez, não chamou de nada. Eu tinha 16 anos. Diego tinha 21, no meio de um mestrado em computação numa faculdade a 2 horas daqui. Ele me ligou uma noite. A voz em pânico. Ângela, preciso de ajuda. Tenho um projeto final para entregar sexta e tô afundando. Você pode me explicar aquela abordagem do algoritmo de ordenação que você fez na feira de ciências? Eu não expliquei. Eu escrevi para ele. Fiquei sentada na cama com um notebook equilibrado num livro didático, digitando código enquanto ele ditava o que o professor queria. Levei 3 horas. Ele tirou 10. Quando vi essa nota colada na geladeira dele no Natal, algo pequeno e pontudo virou no meu peito. Achei que você tinha dito que reescreveu maior parte. Falei. Ele sorriu. Dei uma polida. Olhei para minha mãe. Ela estava enxugando uma forma de bolo. Ele é seu irmão, Ângela. Família ajuda a família. Aquilo virou padrão. Diego ligava tarde. Sempre tarde. Sempre urgente. Você podia me explicar esse conceito? Você podia esboçar esse framework? Você podia dar só uma olhadinha em alguma coisa? Cada vez ele pegava um pouco mais. Cada vez eu falava um pouco menos. Na noite em que o Diego recebeu a carta de aceitação da Nexum, meu pai abriu uma garrafa de espumante barato na cozinha. A rolha bateu no teto e deixou uma marca que provavelmente ainda está lá. Minha mãe chorou de alegria. Eu bati palma. Sorri. Ninguém naquela cozinha sabia que o projeto de conclusão de curso que garantiu o mestrado do Diego, o que chamou a atenção da Nexum, rodava em código que eu tinha escrito com 17 anos. Na minha experiência, a primeira mentira é sempre a mais cara. Não para quem mente, para quem perdoa. E isso foi só o aperitivo. O prato principal ainda demorou 6 anos. Eu costumava achar que ser invisível era o pior. Aí aprendi que tem uma coisa pior: ser visível só quando precisam de você. E no dia em que ganhei a Bolsa Mérito Caldwell, competitiva, baseada em pesquisa, o tipo de coisa para a qual professores escrevem cartas, liguei para minha mãe do laboratório. Minhas mãos ainda tremiam. A professora Elisa tinha me abraçado, o que equivalia a uma ovação de pé vinda de qualquer outra pessoa. Mãe, ganhei a bolsa. Que bom, filha. Ah, antes que eu esqueça, o Diego vai se noivando. Você acredita? A Bruna é uma graça. Vamos fazer um jantar mês que vem. Preciso que você ajude a organizar. Na semana em que apresentei meu primeiro artigo numa conferência regional, 20 minutos de trabalho original na frente de pesquisadores de verdade que fizeram perguntas de verdade, ninguém da minha família estava na plateia. Nessa mesma semana,
A família inteira foi de carro até São Paulo ver o Diego receber a plaquinha de funcionário do trimestre na sede da Nexum. E tiraram foto. Foto que foi pro grupo da família. Parei de esperar depois disso. Não dramaticamente. Sem bater portas, sem confronto com choro. Só reorganizei silenciosamente o meu calendário. Domingo virou dia de laboratório. Visitas de feriado foram ficando mais curtas. Comecei a passar mais tempo com os meus dados e menos tempo numa mesa de jantar onde meu nome era ruído de fundo. Ninguém perguntou por quê. A professora Elisa notou, no entanto. Era o tipo de professora que lia nas entrelinhas do jeito que lia código, com cuidado e com olho para o que estava faltando. Você parou de sorrir, Angela. Parei de fingir. Ela me entregou um folder naquela tarde. Mesmo brasão, papel mais grosso dessa vez, um bilhete preso na frente. O prazo da transferência é dia 1º de março. Você merece um lugar que te enxerga. Coloquei na gaveta da mesa. Não joguei fora. E o e-mail chegou numa terça-feira. Terças são para ser chatas. Era fevereiro, meu último semestre na Federal de Campinas. Estava no laboratório às 11 da noite, depurando uma sub-rotina, quando minha caixa de entrada pingou. O remetente era um nome que eu não conhecia. Marcos Weber. O assunto dizia: pergunta rápida sobre seu artigo de otimização. Abri. Oi, Angela. Encontrei seu artigo em desenvolvimento sobre algoritmos de otimização adaptativa enquanto pesquisava um problema parecido. Trabalho interessante. Notei semelhanças notáveis com o motor central da plataforma de análise preditiva da Nexum Tecnologia, desenvolvida pelo seu irmão Diego Almeida. Vocês colaboraram na abordagem? Adoraria saber mais sobre a metodologia compartilhada. Marcos Weber, arquiteto de dados, ex-Nexum Tecnologia. Minhas mãos pararam no teclado. Li o e-mail 3 vezes. Depois abri o blog técnico da Nexum em outra aba, digitei o nome do Diego, a página de autor carregou, foto, cargo e 4 posts publicados sobre o motor de análise preditiva dele. Cliquei no primeiro. O diagrama de arquitetura era meu. A lógica de otimização era minha. Os nomes das variáveis eram diferentes. Ele tinha passado e renomeado tudo, do jeito que você muda a fonte de uma redação copiada. Mas a estrutura, o fluxo, a recursão elegante que eu passei 14 meses aperfeiçoando. Minha, cada linha. Abri o drive compartilhado da família, naveguei até minha pasta de projeto, cliquei em histórico de acesso. 47 entradas. 47 vezes que o Diego tinha aberto meus arquivos nos últimos 3 anos. Carimbos de data e hora. 2 da manhã. 3 da manhã. Fins de semana em que eu estava em congressos. Feriados em que eu estava dormindo no quarto do lado. Fiquei sentada naquele laboratório por um longo tempo. A luz fluorescente piscava. Os processadores zumbiam. O café no meu copo esfriou. Não chorei. Só fiquei sentada fazendo a conta. 6 anos de roubo multiplicado por tudo que ele tinha construído em cima disso. 47 vezes. Ele abriu meus arquivos 47 vezes. E eu tinha ficado sentada na mesa de jantar dele todo domingo passando o sal. A professora Elisa me ensinou a lição mais importante da minha vida naquela tarde de fevereiro. Não sobre código, sobre xadrez. Entrei no escritório dela com um print do histórico de acesso e uma cara que devia parecer um punho fechado. Ela leu as páginas sem me interromper, depois as pôs na mesa e entrelaçou os dedos. O que você quer, Angela? Vingança ou o seu futuro? Quis dizer os dois. Em vez disso, disse: posso ter até terça. Ela quase sorriu. Me conta seu plano. Aqui estava a matemática. Se eu confrontasse o Diego agora, meus pais fechariam as fileiras. Cortariam a mensalidade, meu único suporte financeiro. Eu perderia o apartamento, o acesso ao laboratório, o último semestre. Ia explodir minha vida para provar um ponto, e o Diego ainda teria o emprego, o diploma e a história dele. A minha palavra contra a dele. E na família Almeida, a palavra dele sempre tinha mais peso que a minha. Mas se eu esperasse, se eu pedisse a transferência primeiro, garantisse uma saída, e montasse meu processo direito, eu poderia ir embora nos meus termos, com algum lugar para ir. O prazo da transferência é dia 1º de março, eu disse. Eu sei. A professora Elisa disse. Já rascunhei sua carta de recomendação. Estava esperando você pedir. Naquela noite, comecei a organizar o que eu já tinha. Meu histórico de repositório com carimbos de data
que antecediam as submissões do Diego por meses. Minhas anotações de pesquisa, escritas à mão, com data, cruzadas. Trocas de e-mail com a professora Elisa discutindo o desenvolvimento do algoritmo. Tudo existia. Eu só precisava colocar em ordem. A professora Elisa assinou a carta na manhã seguinte. 3 páginas. Ela não segurou. Submeti o pedido de transferência no dia 28 de fevereiro. Depois fui de carro para casa e ajudei minha mãe a picar cebola pro almoço de domingo. Sentei do lado do Diego, ri das piadas dele, passei o pão. Existe um tipo de paciência que parece fraqueza. Não é. É a paciência de quem sabe exatamente quando a ponte vai aguentar o peso. 3 meses de fingimento é mais difícil do que parece. Não a mentira. O sorriso. De março a maio foi uma aula magistral de autocontrole. Fui a todos os almoços de domingo. Acenei com a cabeça quando o Diego falava dos projetos. Disse que bacana nos momentos certos. Comi o frango assado da minha mãe, elogiei o tempero e saí cedo para estudar. Enquanto isso, o Diego foi ficando mais ousado. Em abril, mencionou casualmente um bônus por desempenho. Alguma coisa sobre o motor de análise superando projeções. Comprou um anel para Bruna. Não modesto. Meu pai assobiou quando viu as fotos. A Nexum está te tratando bem, hein, filho? O Diego deu aquela de ombros de quem quer que você note o relógio novo. Em maio, ele anunciou que a equipe dele ia apresentar o motor de análise preditiva para o Conselho Executivo da Nexum. Se aprovarem a expansão nacional, estou olhando para a gerência de engenharia em 2 anos. Roberto ergueu a taça. Claudete ficou com os olhos marejados. Numa noite no fim de maio, meu celular vibrou às 11h45. Diego. Ângela, pergunta rápida. A camada de otimização recursiva, ela colapsa se você empurrar o conjunto de dados além de 10 milhões de entradas ou se autocorrige. Ele estava me pedindo para explicar código que alegava ter escrito. Se autocorrige, eu disse. Tem uma função de amortecimento no terceiro laço. Ela redistribui a carga. Certo, certo. Eu sabia disso. Só confirmando. Desliguei e acrescentei a ligação na minha linha do tempo. Data, duração, conteúdo. Não uma gravação, só uma anotação. Mais uma linha num documento que ia crescendo semana a semana. Dia 1º de junho, 6h02 da manhã. A tela do celular iluminou o quarto escuro. E o e-mail trazia um brasão que eu tinha decorado de um folder que guardei na gaveta por 8 meses. Prezada senhora Ângela, é com satisfação que informamos sua aceitação mediante transferência. Li 3 vezes. Depois virei o celular com a tela para baixo na mesinha de cabeceira, encarei o teto e deixei a manhã tingir o quarto de laranja. Tinha meu bilhete de saída. Só precisava do momento certo para usar. Eu ainda não sabia, mas o Diego estava prestes a me entregar esse momento numa bandeja de prata. O Diego tinha um tipo de voz que fazia tudo soar como pedido razoável, até roubo. Era meados de junho. Tinha confirmado minha matrícula 2 dias antes, quietinha, num café, sem testemunha e sem champanhe. A transferência estava fechada. Meu futuro, garantido. Só faltava a partida. Então o Diego ligou. Mel na voz, do jeito que sempre estava quando precisava de algo. Ei, Angela, preciso de um favor. A apresentação para o conselho é em 3 semanas, e tem uma parte do motor de análise que quero refinar, a camada recursiva. Lembra que a gente conversou sobre ela? A gente, como se tivéssemos construído juntos numa garagem, como se fosse nosso. Qual parte? Perguntei, mantendo a voz plana. Ele descreveu. Cada detalhe técnico que listou era algo que eu tinha codificado entre meia-noite e madrugada num laboratório que ele nunca tinha pisado. Recitou com a confiança fácil de um homem lendo de um roteiro que outra pessoa escreveu. Claro, Diego. Posso dar uma olhada. Você é a melhor, Ângela. Sério, te devo uma. Depois que desliguei, fiquei parada bem quieta por uns 30 segundos. Depois abri o documento de linha do tempo no notebook e digitei. Dia 14 de junho. Diego pediu ajuda para entender a camada de otimização recursiva do motor de análise que alega ter construído. Duração: 22 minutos. Não conseguiu explicar a função de amortecimento sem orientação. Na minha experiência, a pessoa que diz a gente é uma equipe geralmente quer dizer, você faz, eu levo os créditos. Ajudei, sorri por cima, e acrescentei mais uma linha no documento que ia acabar com ele. Quando minha mãe dizia jantar importante, ela queria dizer uma coisa. Alguém estava prestes a ser colocado no lugar. E nunca era o Diego.
A ligação veio numa segunda-feira. A voz da Claudete tinha aquela animação específica que ela usava quando já tinha decidido algo e queria que parecesse sugestão. Jantar na sexta aqui em casa. Ângela, seu pai tem uma coisa para conversar. Diego e Bruna vêm também. Sobre o quê, mãe? Só vem, querida. A gente conversa na mesa. Mandei mensagem pro Diego. O que é esse negócio de sexta? Resposta veio rápida. Só vem. Vai ficar bem. Mesmo tom que ele usava logo antes de pedir alguma coisa. A mesma certeza casual de um homem que nunca tinha ouvido, não das duas pessoas sentadas na cabeceira daquela mesa. Eu sabia. Ainda não tinha prova. Mas sentia do jeito que você sente uma chuva antes do céu mudar. Alguma coisa na pressão. Alguma coisa no silêncio entre as palavras. Iam me obrigar a pedir desculpa. Naquela noite, sentei no chão do apartamento rodeada de livros didáticos e fita adesiva. A transferência estava confirmada. As aulas em São Paulo começavam em agosto. O contrato do apartamento acabava em 31 de julho. Tudo fechava. Abri o notebook e finalizei o e-mail que vinha rascunhando há 3 semanas. 2 destinatários: Nexum Tecnologia, Setor de Conformidade Corporativa e a Comissão de Integridade Acadêmica da Pós-Graduação do Diego. Em anexo, a linha do tempo completa, a comparação de código, os logs de acesso, a carta da professora Elisa. Tudo organizado, anotado, profissional. Só precisava apertar enviar. Ainda não. Queria dar à família a sexta-feira, uma última chance de me enxergar, de me ouvir, de escolher certo. Comecei a fazer as malas naquela noite, quieta como rato. 11 caixas até quarta. Ninguém subiu para ver. A sexta estava há 2 dias. Embalei minha vida em 11 caixas e fiquei pensando se alguém ia notar que elas estavam ali. Naquele último domingo antes da sexta, lavei a louça mais devagar que o normal. Estava gravando as coisas na memória. Não era um almoço marcado. Tinha passado para pegar uma caixa de roupas de inverno que tinha deixado no meu quarto antigo, mas a Claudete estava cozinhando assim mesmo porque a Claudete sempre estava cozinhando. E a cozinha cheirava a detergente de limão e aquele calor específico de uma casa que funciona na rotina. O Diego não estava. Só eu e a minha mãe, de braço metido na pia de louça, a televisão murmurando o jogo de futebol na sala onde Roberto tinha dormido na poltrona. Sabe? Disse a Claudete me passando um prato molhado. Seu irmão se esforça tanto. Queria que você fosse mais de apoiar ele. Enxuguei o prato, coloquei na prateleira, peguei o próximo. Eu sei, mãe. Eu apoio. Ela sorriu. Aquele sorriso mole, distraído, de quem acredita no que precisa acreditar. Não insisti. Não tinha sentido. Empurrar a Claudete Almeida em direção a uma verdade que ela não queria era como empurrar água ladeira acima. Ela simplesmente escorregava ao redor das suas mãos. Olhei ao redor da cozinha enquanto ela cantarolava. Os riscos na moldura da porta onde meu pai tinha medido nossa altura. Os meus pararam no 7º ano. Ele tinha esquecido depois. O pé de ipê no quintal plantado pela minha avó, a única mulher nessa família que já me olhou do jeito que a professora Elisa me olhava. O corredor cheio de fotos do Diego e minha fotinha perto do armário de casacos, já desbotando atrás do vidro. Não estava com raiva da casa. Estava com raiva de que a casa nunca tinha sido lar. Não de verdade. Não para mim. Enxuguei o último prato, pendurei o pano no forno e disse boa noite. Minha mãe não levantou os olhos. Estava passando o dedo nas fotos da aliança da Bruna no celular, sorrindo para a tela do jeito que eu queria que ela sorrisse para mim. Algumas coisas nunca mudam. E algumas estavam prestes a mudar. O Diego cometeu exatamente um erro naquela quarta-feira. Ficou confortável. Eu estava na casa a deixar de volta uma assadeira que minha mãe tinha me emprestado meses atrás. O carro do Diego estava na garagem, o que me surpreendeu. Ele raramente aparecia no meio da semana, a não ser que quisesse alguma coisa. Estava na cozinha bebendo o uísque bom do meu pai numa caneca como se fosse água. Parecia relaxado, solto. Do jeito que fica quem acredita que não tem nada a temer. Ângela, que sorte! Recostou no balcão. Estava pensando na apresentação para o conselho. Isso vai mudar tudo. Como assim? Se aprovarem a expansão do algoritmo nacionalmente, estou olhando para a gerência de engenharia em 2 anos. Gerência, Ângela, com 28 anos. Girou o uísque no copo. O pai chorou quando contei. Chorou de verdade. Me servi de água.
Bebi devagar. Que incrível, Diego. Seu algoritmo deve ser realmente algo. Ele não ouviu a armadilha. Por que ouviria? Ninguém nunca tinha montado uma para ele. Ah, é. Me conhece. Quando eu entro num problema, não largo. Ele riu, jogando as chaves do carro para cima e pegando. Só essa camada recursiva para mim levou o quê? 8 meses para resolver. 14. Levou 14 meses. Mas quem tá contando? Eu sei, eu disse. Eu realmente sei. Ele terminou o uísque, enxagou a caneca, me deu um tapinha no ombro na saída. O perfume dele ficou no ar depois que a porta fechou. Algo amadeirado e caro, comprado com bônus ganhos no meu trabalho. Fiquei sozinha na cozinha e acrescentei as palavras dele nas minhas anotações. Diego declarou autoria exclusiva do algoritmo. Dia 17 de junho. Citou a camada recursiva como obra própria. Não mencionou minha participação. Deixa eu te contar como identificar um mentiroso dentro de casa. Eles sempre parecem mais relaxados logo antes do teto cair. Gerência de engenharia, construída em cima do meu código. Quase admirei a ambição. Quase. Existe um tipo de silêncio que chega na noite antes de você mudar sua vida. Ele soa como grilos e cursor piscando. Na quinta à noite, meu apartamento já era uma casca. Paredes nuas, cama sem roupa, 11 caixas lacradas encostadas na parede como soldados de papelão pardo. Sentei de pernas cruzadas no chão com o notebook equilibrado numa caixa com a etiqueta Livros Pesados. Abri o rascunho do e-mail uma última vez. Li cada palavra. Destinatário 1. Conformidade@nexumtecnologia.com.br. Destinatário 2. integridadeacadêmica@pos.edu.br. Assunto: denúncia formal, violação de propriedade intelectual e fraude acadêmica. Anexos: linha do tempo, 46 páginas. Análise comparativa de código com carimbos de data. Logs de acesso ao Drive, 47 entradas. Carta assinada da professora Elisa confirmando minha autoria. Estava limpo, profissional. O tipo de documento que não grita, só fica parado e espera alguém ler. Não apertei enviar. Ainda não. A cesta primeiro. O jantar primeiro. Uma última chance. Peguei o celular e liguei para a professora Elisa. Ela atendeu no segundo toque, o que significava que estava esperando. Estou pronta, eu disse. Uma pausa. Depois, naquela voz quieta e firme. Angela, seja lá o que aconteça amanhã, lembra que você conquistou tudo que vem a seguir. A parte boa. Obrigada, professora Elisa, por tudo. Não me agradeça. Vai ser quem você é num lugar que mereça isso. Desliguei e olhei pela janela. Noite de junho, grilos cantando no mato lá embaixo. Uma lua fina curvada como um parêntese se fechando. A luz da varanda do vizinho jogando um quadrado amarelo na calçada. Em algum lugar da cidade, o Diego estava dormindo tranquilo. Meus pais estavam assistindo televisão com o volume alto demais. A Bruna estava provavelmente favoritando decorações de casamento no celular. Nenhum deles sabia. Coloquei o alarme para 6 da manhã. Tinha um jantar de família para comparecer. E depois, uma família para deixar para trás. Corri 6 quilômetros naquela manhã de sexta, não para clarear a cabeça. Minha cabeça já estava clara. Corri porque meu corpo precisava alcançar a decisão que a minha mente já tinha tomado. 6 da manhã. As ruas vazias. Aquele ar de manhã cedo, asfalto molhado e mato cortado, do jeito que as manhãs de Ribeirão Preto são antes do calor sentar. Corri para leste em direção ao sol nascente, passando pela padaria onde tinha trabalhado no primeiro emprego, passando pela escola estadual onde ganhei meu primeiro prêmio de programação, passando pela biblioteca onde tinha me ensinado Python sozinha com um livro encapado de tanto uso. Essa cidade tinha me criado, mesmo que minha família não tivesse. De volta no apartamento, tomei banho, me vesti de forma simples. Calça jeans, blusa limpa, tênis. Sem armadura, sem fantasia. Não precisava. Checagem final. E-mail de confirmação da transferência salvo. 11 caixas lacradas e etiquetadas. Van de mudança reservada para 6 da manhã de sábado. Chave do apartamento em cima do balcão da cozinha, pronta para ser deixada para trás. Enfiei um pendrive no bolso da blusa. Pequeno, cinza escovado, do tamanho de um polegar. Nele, uma apresentação que tinha construído na semana anterior. Comparação de código lado a lado. Meus arquivos originais à esquerda. Carimbos de data em verde.
Submissões do Diego à direita, carimbos em vermelho. Meses depois, mesma lógica, mesma estrutura, variáveis com nomes diferentes. Como um plagiador que acha que mudar a fonte resolve. O pendrive não era uma arma. Era um espelho, caso minha família precisasse ver o que eu estava vendo há meses. Às 6h15 da tarde entrei no carro. A luz de fim de tarde entrava oblíqua pelo para-brisa. Saí do estacionamento do apartamento pela última vez. O pendrive no bolso pesava menos que uma moeda. O que tinha nele pesava cerca de 6 anos. A sala de jantar cheirava a frango assado e acerto de contas. Estacionei atrás do SUV do Diego. Novo, cinza grafite, financiado com o salário da Nexum construído nas minhas plantas. O sedã branco da Bruna estava lá também. Casa cheia. Minha mãe me recebeu na porta com um abraço que durou tempo demais. O perfume de magnólia dela tomou o corredor. Que bom que você veio, meu bem. Não ia perder. A sala estava posta para 5. A toalha bordada da avó, a louça cor de creme com borda dourada que ela só usava em ocasiões, velas acesas, frango assado com batata doce no centro da mesa. Uma garrafa de vinho tinto do armário alto, aquela que Roberto guardava para momentos especiais. Seja lá o que fosse acontecer, meus pais tinham enfeitado. Roberto sentava na cabeceira, queixo firme, dedos entrelaçados. Claudete ocupou a cadeira à esquerda dele. Diego e Bruna sentavam do lado oposto. Diego num social azul claro, mangas dobradas, relaxado como homem que não tem nada a esconder. Bruna sorriu para mim e apertou minha mão quando passei. Ela tinha olhos gentis. Quase senti pena do que vinha aí. Minha cadeira era no outro extremo da mesa, o mais longe da porta. Sentei e desdobrei o guardanapo. Conversa miúda circulou pela mesa como pássaro nervoso. Bruna falou de buffets. Claudete perguntou sobre bolo. Roberto serviu vinho com mão firme, mas não bebeu. Diego comeu rápido, olhos no prato. Ele também sabia que alguma coisa vinha. Só achava que era apontada para mim. O frango estava bom. Aquele de forno demorado com cebola caramelizada que minha mãe fazia quando queria que a comida dissesse o que ela não conseguia. Meu pai limpou a garganta. E de repente a noite parou de fingir. Roberto Almeida usava a palavra conversa do jeito que algumas pessoas usam martelo. Ângela, sua mãe, e eu precisamos conversar sobre uma coisa. Endireitou na cadeira. Mãos planas dos dois lados do prato, ombros quadrados. Não era uma conversa. Era uma sentença. Seu irmão expressou preocupação com você estar distante, fria, sem apoiar as conquistas dele. Olhei para o Diego. Ele teve o bom senso de baixar os olhos por uns 2 segundos. Depois ergueu o queixo e arrumou o rosto numa expressão de mágoa e sinceridade. Só quero minha irmã de volta, disse ele, voz quebrando no final. Tenho saudade dela. Uma atuação tão bem polida que merecia intervalo. Claudete estendeu a mão por cima da mesa e pegou a mão dele. Ele ficou tão abalado, Ângela. Roberto continuou. Seu irmão só trouxe orgulho para essa família. Trabalhou muito, construiu uma carreira, encontrou uma parceira maravilhosa. Olhada para Bruna. Volto para mim. E você fica aí com essa atitude. Claudete se inclinou para frente, voz mansa, aquela culpa sussurrada que ela tinha aperfeiçoado em décadas. Filha, não estamos pedindo muito. Só pede desculpa. Limpa o ar pra gente seguir em frente como família. Desculpa por quê, exatamente? Perguntei. Roberto não piscou. Pelo seu comportamento. Pelo ciúme. Por fazer seu irmão se sentir rejeitado na própria família. E até que você faça isso, ele acrescentou, alcançando o vinho. Sua mãe e eu decidimos suspender nossa ajuda com a sua faculdade. Pelo seu próprio bem. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais barulhenta que eu já tinha ouvido. Bruna encarou o prato. Claudete assentiu, olhos vermelhos, fiel ao roteiro. Diego apertou os lábios, não de remorso, de antecipação. Larguei a faca e o garfo paralelos, do jeito que a Claudete tinha me ensinado. Olhei para cada um deles. Respirei fundo. Eles queriam uma palavra de mim. Um pedido de desculpa. Ganharam uma palavra. Só não a que esperavam. Tá bom. Roberto relaxou os ombros. Um sorriso se abriu no rosto dele, o tipo satisfeito, de quem está acostumado a dobrar o mundo. Claudete soltou o ar e pôs a mão no peito. Diego recostou, braços cruzados, vingado. Achavam que eu estava me rendendo. Empurrei a cadeira para trás e fiquei de pé. Tá bom, repeti. Pode ficar com a mensalidade. Não preciso mais dela.
O sorriso do Roberto não desapareceu. Só congelou, como o relógio que para entre dois tiques. Claudete piscou. O que você quer dizer? Fui aceita para transferência para uma universidade aqui em São Paulo. Mérito acadêmico integral. Confirmei minha matrícula 2 dias atrás. Ninguém se mexeu. As velas continuaram queimando. O quê? A voz do Roberto tinha perdido um martelo. O rosto do Diego ficou branco. Não aos poucos. De uma vez só, como se alguém tivesse puxado um plugue. Vou embora amanhã de manhã. Meu quarto no apartamento já está embalado. 11 caixas. Claudete levantou pela metade, agarrando a borda da mesa. Ângela, você não pode simplesmente... Você nem nos contou. Você não pediu. Vocês nunca perguntaram. O garfo da Bruna escorregou dos dedos e bateu na louça. Ela não pegou. O Diego abriu a boca, fechou, abriu de novo. Os olhos tinham passado de confiante para calculista para algo que eu nunca tinha visto no rosto dele. Medo. Ângela, ele disse devagar. A gente precisa conversar sobre isso. A gente pode conversar com calma. Podemos, eu disse, e sentei de volta. O sorriso do meu pai ainda não tinha sumido, mas estava prestes a. O rosto do Diego passou de bronzeado para papel em uns 3 segundos, e eu nunca tinha visto cor abandonar uma pessoa tão depressa. Ângela, espera, disse ele, cadeira rangendo. A gente precisa conversar em particular. Não precisa... Conversar sobre o quê, Diego? Mantive a voz plana, casual, como se a gente estivesse discutindo o tempo. O algoritmo. Aquele que você apresentou para o conselho da Nexum. Aquele que você passou como seu nos últimos 6 anos. A sala de jantar virou vácuo. Bruna olhou para o Diego. Claudete olhou para o Roberto. Roberto me olhou. O Diego tentou rir. Saiu como tosse. Ângela, pelo amor de Deus, você está sendo... Mandei a documentação hoje de manhã. Dobrei as mãos em cima da mesa. Para o setor de conformidade da Nexum e para a comissão de integridade acadêmica da sua pós. Imagina isso. Uma sala de jantar, velas morrendo em cima da mesa, 5 pessoas e uma mentira que acabou de perder as pernas. O Diego se agarrou no encosto da cadeira, os nós dos dedos brancos. Me fala que você não mandou isso. Não respondi. Não precisava. Roberto se inclinou para frente, afiado agora, o engenheiro nele farejando uma falha estrutural. Mandou o quê? Do que ela está falando, Diego? O Diego não disse nada. Pela primeira vez em 27 anos, o filho favorito não tinha roteiro. Abri a mochila, tirei o notebook e coloquei em cima da mesa entre o frango e o vinho. Abri a apresentação. 2 colunas preencheram a tela. Lado esquerdo. Meu código, meus carimbos de data, meu nome. Lado direito, as submissões do Diego. Meses depois, mesma arquitetura, variáveis renomeadas. Pai, seu filho vem submetendo o meu código como o trabalho dele há 6 anos. Tudo, as promoções, os bônus, a trilha para gerência, construídos em cima do meu trabalho. Roberto encarou a tela. A boca dele abriu. Nenhum som saiu. Meu pai parou de sorrir, e pela primeira vez em 22 anos, a sala estava me ouvindo. O Diego tentou a única jogada que tinha sobrado. Tentou ser a vítima. Ela está mentindo. A voz dele rachada na segunda palavra. Ela sempre teve ciúme de mim. Isso é algum tipo de fantasia de vingança. Ela provavelmente falsificou esses carimbos de data. Não discuti. Virei o notebook para a tela ficar de frente para o Diego. Explica a camada de otimização recursiva, Diego. Agora, fala pra gente como ela funciona. Silêncio. Você disse pro pai que levou 8 meses desenvolver. Explica como ela funciona. A mandíbula dele trabalhou. Nada saiu. A cadeira da Bruna se mexeu primeiro. Um recuo devagar da mesa. Não dramático. Só uma mulher criando distância entre ela e um estranho. Diego. A voz dela muito pequena. É verdade? Ele olhou para ela, pro pai, pra mãe. Não encontrou resgate em nenhum dos rostos. A boca dele abriu e a mentira que saiu era tão fina que dava para ver através dela. Foi uma colaboração. Ela ajudou. Claro, mas eu... Você me ligou 3 semanas atrás, disse eu com calma. Porque não conseguia explicar a função de amortecimento no terceiro laço. O código que você alega ter escrito. Você não entendia, Diego, porque você não escreveu.
A Bruna ficou de pé. Ela não bateu a cadeira. Não chorou. Pegou a bolsa que estava encostada no aparador, disse com licença e foi embora pela porta da frente. A trava clicou atrás dela. Suave. Definitivo. Claudete escondeu o rosto nas mãos. O som que ela fez não era bem choro. Era o som de uma história desmoronando. Ângela. Ela sussurrou pelos dedos. Por que você não me contou? Eu contei, mãe. Toda vez que você disse, família ajuda a família. Roberto não tinha se mexido, sentado na cabeceira da mesa olhando para uma tela cheia de prova de que sua estrela era feita de luz emprestada. Fechei o notebook, peguei a mochila, vesti a blusa. Vou embora de manhã. Não volto tão cedo. Passei pelas fotos no corredor, passei pelo armário de casacos, passei pela minha fotinha no canto, já desbotando atrás do vidro. Não levei ela comigo. Não liguei o rádio. Alguns silêncios precisam ser ouvidos. A volta da casa dos meus pais pro apartamento levou 20 minutos. Tinha feito esse trajeto 1 milhão de vezes. Passou pela paróquia com o sino torto. Passou pela sorveteria onde eu e o Diego dividíamos casquinha depois da escola quando éramos crianças. Ele brincando, eu anotando pontos num caderninho porque ninguém pensou em me perguntar se eu queria jogar. Naquela noite, as luzes da rua pintaram o painel de faixas douradas que deslizavam pelas minhas mãos no volante. Os nós dos dedos doíam. Tinha agarrado algo invisível por 6 anos e acabava de soltar. Não me senti vitoriosa. Não me senti justa. Me senti do jeito que uma casa fica depois que você tira os móveis. Espaçosa e estranha, e ecoando com os contornos de coisas que costumavam estar ali. Em algum momento, na terceira sinaleira, uma memória subiu à tona sem pedir licença. Diego com 10 anos, eu com 5. A gente estava construindo um castelo de Lego no tapete da sala e eu não conseguia fazer a torre ficar de pé. Ficava caindo. O Diego se inclinou, ajeitou a base, disse, assim fica. Ele não era ladrão naquela época. Ele era meu irmão mais velho. Chorei no 5º sinal. Não muito, não alto. Não pelo homem que ele tinha se tornado. Pelo menino que ele tinha parado de ser. Em algum momento entre os 10 e os 21 anos, algo no Diego tinha decidido que atalhos eram o mesmo que caminhos, e ninguém naquela casa tinha corrigido isso. Meu apartamento estava escuro quando cheguei. 11 caixas na parede, cabides vazios no armário, chave em cima do balcão. Coloquei o alarme para 5:30, sentei na borda do colchão sem lençol e ouvi o apartamento estalar e se acomodar ao redor de mim. De manhã, meu quarto estaria vazio. E o deles também. 5:30 chegou rápido. Não tinha dormido direito, só flutuado para dentro e para fora de alguma coisa que parecia a sala de espera do sono. Mas quando o alarme tocou, já estava sentada, já vestida, já pronta. A van de mudança estava no estacionamento, branca e simples. Carreguei as caixas sozinha. Ninguém ajudou. Ninguém sabia. O ar da manhã estava fresco para o mês de junho, e o orvalho estava na grama como se alguém tivesse espalhado vidro moído durante a noite. Caixa por caixa, livros, roupas de inverno, a foto emoldurada da minha avó, a bolsa do notebook, uma caneca da professora Elisa, que dizia erro de sintaxe. Reinicie o sistema. Piada interna do departamento que só ela e eu achávamos engraçada. Última vistoria do apartamento. Banheiro vazio. Cozinha limpa. Quarto. Colchão nu, paredes nuas. Até o contorno de um pôster que eu tinha tirado ainda estava levemente visível na tinta. A chave ficou no balcão como ponto final no fim de uma frase. Tranquei a porta por fora, joguei a chave pela fenda do correio. Na van, chequei o celular. 14 chamadas perdidas da Claudete, 6 do Roberto, 0 do Diego. Ele sabia de sobra. 3 mensagens da minha mãe. Por favor, me liga. Ângela, por favor, precisamos conversar. Não respondi. Ia ter tempo para isso depois, ou não ia ter. Por hora, a estrada apontava para São Paulo, e eu pretendia segui-la. Parei num posto de gasolina logo depois de sair do município. O café era ralo e queimado, do jeito que café de posto sempre é. Comprei assim mesmo. Fiquei parada do lado da van e assisti o sol nascer, um borrão de laranja e rosa se espalhando pelo horizonte como tinta em papel molhado. E pela primeira vez em muito tempo, sorri. Pequeno. De verdade. O sol nasceu do lado de São Paulo, e eu fui direto para dentro dele. 2 semanas na minha vida nova, minha vida antiga começou a pegar fogo.
Julho em São Paulo era abafado, aquele calor úmido que gruda a roupa no corpo. Meu quarto no alojamento era pequeno, paredes de bloco pintadas de branco institucional que gritava provisório em todo o idioma. Cama solteiro, mesa, uma janela com vista para o pátio, onde IP amarelos mais velhos que o prédio jogavam sombra nos caminhos de tijolo. Não era glamuroso, era meu. A semana de integração tinha sido uma mistura de apertos de mão e mapas do campus, e aquela eletricidade específica de quando todo mundo ao seu redor está exatamente onde quer estar. Pela primeira vez, ninguém numa mesa de jantar estava me explicando que eu era menos. Eu conseguia respirar de um jeito que não sabia que tinha parado. Então, o e-mail chegou. Prezada senhora Angela, comunicamos que recebemos sua documentação e abrimos uma investigação formal acerca das alegações de propriedade intelectual descritas em seu relatório. Poderemos entrar em contato para informações adicionais. Favor manter todos os arquivos originais e comunicações. Nexum Tecnologia, Setor de Conformidade Corporativa. Li num banco embaixo dos IPs. Meio-dia. O sino da faculdade batia 12 notas pausadas pelo campus. Estudantes passavam com café gelado discutindo trabalhos. Naquela tarde, uma mensagem do Marcos Weber. Achei que você devia saber. A Nexum suspendeu o Diego enquanto investiga. Bloquearam o acesso de sistemas. Crachá desativado. É real, Angela. Larguei o celular no banco ao lado de mim e encarei as folhas dos IPs se mexendo lá em cima. Um gambá deixou cair uma semente. Ela quicou 2 vezes no tijolo. Não comemorei. Não postei nada. Não liguei pra ninguém pra gozar. Sabe o que é engraçado? Eles nunca me perguntaram como eu estava me sentindo. O crachá do Diego parou de funcionar numa terça-feira. Terças, descobri, não eram chatas coisa nenhuma. O Diego ligou numa quinta. A voz dele soava do jeito que ele tinha 12 anos e quebrou o vaso favorito da minha mãe. Só que dessa vez, o vaso era a carreira dele. O celular vibrou durante a preparação das aulas. Quase deixei tocar. Depois atendi porque algumas conversas você deve a si mesmo. Você tem ideia do que fez? Sem saudação, sem charme, só calor. Vão me demitir, Angela. Estão falando em processo. Querem de volta os bônus. O que eu queria era que você parasse de pegar o que é meu. Era só código, Angela. A voz dele subiu. Só linhas na tela. Eu melhorei, implantei. Você não conseguia explicar a função de amortecimento, Diego. Me ligou de madrugada para que eu te ajudasse a entender sua própria apresentação. Silêncio. Ouvi ele respirando pelo nariz do jeito que ele fazia quando estava encurralado. Retira a denúncia. Mais quieto agora. Negociando. Fala que você deu permissão. Fala que foi colaboração. A gente pode resolver isso. Não. Angela. Não vai arruinar minha vida por causa de código. Eu olhei pela janela do alojamento para o pátio. Uma menina de rabo de cavalo estava lendo embaixo do IP, pernas cruzadas, marca-texto na mão. Normal, tranquilo, conquistado. Você arruinou sua vida por causa de código, Diego. Eu só parei de fingir que não. A linha ficou quieta. Ouvi um relógio tic-taqueando do lado dele. Um relógio de parede. Antigo. Ele estava na casa dos meus pais. Claro que estava. Sou seu irmão, ele disse, como se fosse senha. Como se ainda abrisse portas. Eu sei. É o que tornava tudo pior. Desliguei. O silêncio depois foi o som mais limpo que eu tinha ouvido em anos. Minha mãe me ligou 3 vezes antes de eu atender. 3 vezes é o código da Claudete Almeida para não tenho mais para quem recorrer. Seu pai não está comendo. A voz dela crua, despida do brilho habitual. O Diego pode ser processado. A Bruna cancelou o noivado. Como chegamos aqui, Angela? Estava sentada na mesa do alojamento. Um livro de estatística aberto no capítulo 4. Minha colega de quarto estava na biblioteca. O sol de julho entrava oblíquo pela janela e fazia um retângulo quente no chão. Mãe, vocês chegaram aqui porque por 6 anos, toda vez que eu dizia que o Diego estava usando meu trabalho, você me dizia para ser uma boa irmã. Eu não sabia que era tanto. Você não queria saber. Ela ficou quieta por um tempo. Ouvi a casa ao fundo. O zumbido da geladeira, o tique do relógio do corredor, os sons da minha infância passando sem mim. Então chegou o motivo real da ligação. Angela, você consegue... Tem alguma maneira de retirar a denúncia? Pela família. Seu pai coassinou o financiamento do Diego.
Se o Diego perder a renda, seu pai fica responsável por 350 mil na aposentadoria. Fechei os olhos. Deixei a conta fazer sentido. Roberto Almeida, 54 anos, renda fixa, coassinando financiamento para um filho cujo salário era construído em cima de trabalho roubado. A casa de cartas ia até o chão. Mãe, eu te amo, mas não vou me colocar em fogo para manter o Diego aquecido. Não mais. Fala pro pai que sinto muito pelo financiamento. De verdade. Mas o Diego assinou esse empréstimo com um salário que ele não ganhou. Isso é entre ele, o pai e a Nexum. Ela fez um som. Alguma coisa entre um suspiro e uma engolida. Você era uma menina tão doce. Ela sussurrou. Ainda sou, mãe. Só não sou mais quieta. Ela desligou sem se despedir. Entendi. Alguns tchau demoram mais do que uma ligação. O e-mail da comissão acadêmica chegou enquanto eu estudava para minha primeira prova parcial na nova faculdade. O momento, descobri, tinha senso de humor. Setembro e o campus tinha ficado dourado e alaranjado de um dia para o outro, como se alguém tivesse ajustado as configurações de cor da cidade inteira. Estava na biblioteca, terceiro andar, seção silenciosa perto das janelas leste onde a luz era boa. Meu celular vibrou. Olhei para baixo. O remetente era o Comitê de Integridade Acadêmica da Pós-Graduação do Diego. Após análise minuciosa das evidências submetidas, incluindo comparação de código, logs de acesso e depoimento de especialista, a comissão concluiu que o Sr. Diego R. Almeida cometeu violações substanciais da política de integridade acadêmica desta instituição. O título de mestre em ciência da computação concedido ao Sr. Almeida foi formalmente revogado com efeito imediato. Revogado. Li a palavra 2 vezes. Ficou na tela como pedra em água parada. 3 palavras desfizeram 6 anos de ficção. Soube depois pelo Marcos que a Nexum agiu na mesma semana. Com a revogação do diploma formalizada, as mãos deles estavam atadas. O Diego tinha sido contratado e promovido com base em credenciais que não existiam mais. Demissão formal. E o jurídico deles tinha aberto processo para recuperar R$180 mil em bônus por desempenho pago sob premissas falsas. Estudantes circulavam ao meu redor na biblioteca, virando páginas, digitando trabalhos, tomando café em garrafinha. Vida normal. O mundo não estava pausando para reconhecer que a carreira de um homem tinha acabado de se dissolver. Ele só seguia. Larguei o celular, peguei o marca-texto, voltei para o capítulo 7. Não me senti triunfante. Não me senti vazia também. Me senti como alguém que finalmente terminou de carregar uma mala num lance de escada muito comprido e pôde largar ela. Diego Almeida, mestre em ciência da computação, revogado. 3 palavras que desfizeram 6 anos de ficção. Meu pai nunca tinha dito me desculpa em 54 anos de vida. Eu sabia por que contava. A ligação veio num domingo de outubro. Estava voltando da biblioteca. A mochila pesada de livros. O ar de São Paulo fresco e limpo do jeito que fica quando o tempo começa a virar. Ângela, só meu nome. Sem martelo, sem autoridade. Só um homem cansado segurando um telefone. Oi, pai. Preciso que você entenda uma coisa. Eu não sabia da extensão disso. Pai, você não sabia porque não quis olhar. Ele ficou quieto. Ouvi ele respirar fundo, aquela inspiração longa e lenta de quem acaba de perceber que a fundação que construiu a vida inteira sobre ela se deslocou. Não rachou, se deslocou. O que é pior, porque você consegue colar uma rachadura. Fundação deslocada significa que a coisa toda nunca estava nivelada para começo de conversa. Eu criei aquele menino pensando que ele era... Eu achava que era... Ele parou. A palavra orgulho ficou suspensa, não dita no ar. Você o criou para achar que podia pegar tudo o que quisesse, eu disse, e me criou para achar que eu devia deixar. Outro silêncio, comprido o suficiente para um poste acender em cima de mim, jogando laranja na calçada. Sinto muito, Ângela. 2 palavras de um homem que construiu muros a vida inteira e acabou de ver o último cair. Obrigada, pai, quis dizer. Mas desculpa não me devolve 6 anos. E não devolve a integridade do Diego. Isso era dele para guardar. E ele escolheu não guardar. Abrandei porque raiva não era mais o ponto. Cuida de você, pai. E cuida da mãe. Desliguei. O vento de outubro levou o resto da conversa rua abaixo. Não perdoei naquele dia, mas também não odiei.
Só deixei a linha ficar quieta e segui em frente. Não esperava ter notícias da Bruna. Aí, de novo, não esperava muita coisa daquele verão. A mensagem chegou em novembro, um mês depois da ligação do meu pai. Curta, direta, sem emoji. Jeito, Bruna. Ângela, sei que a gente nunca foi próxima, mas queria que você soubesse. Saí do Diego. Não por causa do que você fez, por causa do que ele fez. Fiquei repassando cada conversa. Toda vez que ele falava dos projetos, toda vez que ficava irritado quando eu fazia perguntas técnicas, esse olhar de quem me acha burra demais para entender. Descobriu que eu estava fazendo as perguntas certas. Ele que não tinha as respostas. Sentada na cama do alojamento, a tela do celular iluminando o quarto escuro. A colega de quarto dormia tranquila do outro lado. Lá fora, chuva fina batendo na janela. Digitei de volta. Sinto muito você ter sido pega no meio disso, Bruna. Você merecia mais. Uma pausa. Depois, você também. 3 palavras de uma mulher com quem eu tinha dividido exatamente 4 natais e uma dúzia de conversas de polidez. 3 palavras que chegaram mais fundo do que as lágrimas da minha mãe ou o pedido de desculpa do meu pai. Larguei o celular e encarei o teto. O Diego não tinha só roubado meu código. Tinha roubado a confiança da Bruna, o orgulho dos meus pais, o próprio futuro dele. Tinha pegado cada coisa boa ao alcance e esvaziado por dentro, do jeito que cupim faz. Você não vê o estrago até alguém encostar na parede e ela ceder. Pensei no Diego com 10 anos ajeitando minha base do Lego. Assim fica. Ele tinha sabido construir coisas uma vez. Em algum ponto do caminho, decidiu que era mais fácil pegar. Ela disse que eu merecia mais. Estava certa. Mas levei 22 anos para concordar. Minha nova orientadora chamou meu trabalho de excepcional. Quase não reconheci a palavra. Ninguém nunca tinha mirado ela em mim antes. Professora Helena Torres, 50 e tantos afiados, anéis de prata em todos os dedos, especialista em ética computacional. Ela tinha lido meu artigo antes de eu pisar no escritório dela. A professora Elisa tinha mandado na frente, como carta de apresentação. Ângela, este algoritmo não é só tecnicamente sólido. Ela bateu de leve na impressão em cima da mesa. Ele é cuidadoso. O mecanismo de autocorreção tem uma elegância que a maioria dos pesquisadores sêniores não alcança. Sentei na frente dela numa cadeira de couro que cheirava a livro velho e disse: Obrigada. 2 palavras simples. Mas dizê-las num escritório onde a pessoa do outro lado da mesa sabia de verdade o que eu tinha construído, isso era diferente. Era oxigênio. Outubro virou novembro. Fui construindo rotina do jeito que construo código. Com cuidado, com intenção. Café das 7 numa padaria na Paulista onde o barista desenhava uma folha na espuma sem que eu pedisse. Corridas de manhã cedo pela Avenida Paulista quando o asfalto ainda estava úmido. Horas de laboratório das 3 às 9. Monitoria para uma turma de graduação nas terças e quintas de manhã. 20 calouros que me chamavam de professora Ângela e levantavam a mão quando eu perguntava. Não entrei em contato com a família. Não por rancor. Simplesmente não tinha nada a dizer que não soasse ou como oferta de paz ou como festa de vitória. Deixei a porta destrancada, mas não abri. Novembro em São Paulo era diferente do interior. Mais suave. Mais antigo. Filtrado pelos prédios de pedra e pelas mungubas peladas que forravam as ruas como sentinelas. Tudo aqui parecia conquistado. As aulas, o laboratório, a mesa com meu nome num papel fixado do lado de fora da sala de monitoria. Pela primeira vez, estava construindo algo que ninguém podia tirar. Não porque eu escondia, mas porque finalmente estava rodeada de pessoas que respeitavam. 1 ano é muito tempo. Tempo suficiente para uma mentira morrer, uma carreira se dissolver, e uma menina se tornar quem ela sempre deveria ter sido. Até maio do ano seguinte, o placar tinha se atualizado. Do meu lado, Ira 10, no primeiro ano na nova faculdade. Um artigo publicado em periódico revisado por pares, o tipo de publicação que abre portas para quem leva a pesquisa a sério. Uma bolsa de pesquisa de verão num laboratório de inteligência artificial que tinha rejeitado 200 candidatos e aceito 12. Uma mesa perto da janela. Um nome que as pessoas reconheciam quando eu entrava na sala. Do lado do Diego, demitido da Nexum Tecnologia, mestrado formalmente revogado. Processo civil em andamento, com os advogados da Nexum buscando devolução de R$180 mil em remuneração variável paga com base em premissas falsas. Morando no quarto de hóspedes dos meus pais,
mandando currículos para vagas que não exigissem explicar um buraco de 6 anos construído em credenciais que ele não tinha mais. Roberto estava fazendo pagamentos mensais no financiamento que coassinou para um apartamento que o Diego não podia mais bancar, R$ 2.800 por mês na aposentadoria. Ele não tinha reclamado, pelo menos não para mim. Talvez entendesse que a conta também era dele. Claudete tinha começado terapia. Soube não por ela, mas por um cartão que chegou na minha caixa postal do campus em maio. 3 linhas na letra cuidadosa dela, em papel creme de cheirar levemente a magnólia. Estou aprendendo. É difícil. Sinto sua falta. Segurei o cartão por um longo tempo. A caligrafia dela tinha ficado mais trêmula. O G de aprendendo tremeu no final. O I de saudade escorregou como se ela tivesse ficado sem fôlego no meio da palavra. Guardei na gaveta da mesa. Não estava pronta para responder, mas não estava pronta para jogar fora. Perdão não é presente que você dá para outra pessoa. É uma porta que você abre quando está pronta para atravessar, não quando eles batem. Guardei o cartão da minha mãe. Não estava pronta para responder, mas não estava pronta para jogar fora. A primeira vez que vi meu nome num artigo publicado, não chorei. Só li 3 vezes para ter certeza de que era real. Saiu em setembro, 1 ano e 3 meses depois de eu ter dirigido em direção ao sol nascente. O periódico tinha credibilidade, bastante citado na área, o tipo de publicação que abre portas para quem leva a pesquisa a sério. E ali na primeira página, em 12 pontos de Times New Roman, Almeida, A. O algoritmo tinha evoluído. O que tinha começado como framework de otimização adaptativa num laboratório piscando de faculdade federal tinha crescido em algo maior. Um sistema autocorretivo com aplicações em processamento de dados da saúde, modelagem preditiva, análise ambiental. Tinha pegado a semente que o Diego roubou e cultivado uma floresta que ele nunca poderia reivindicar. A professora Torres leu a notificação de aceite por cima do meu ombro e apertou meu braço. Isso vai abrir muitas portas, Angela. Muitas mesmo. Naquela noite, imprimi uma cópia, segurei as páginas contra a luz da mesa e deixei a luz passar pelo papel. Meu nome, meu trabalho, sem impressão digital de mais ninguém. Um e-mail chegou da professora Elisa às 10h14 da noite. Assunto: nenhum. Corpo: eu disse que ia dar. Dei uma gargalhada no quarto do alojamento às 10h14 de uma terça-feira à noite. Do jeito que você guarda para quem acreditou em você antes de você mesma acreditar. Coloquei a primeira página numa moldura. Pequena, nada extravagante, madeira escura, vidro na frente. Deixei na mesa ao lado da única fotografia que trouxe de casa. Minha avó parada no jardim, de olho fechado no sol, sorrindo como quem sabe alguma coisa que ninguém mais sabe. 2 mulheres que me enxergaram. Uma de sangue, uma por escolha. Almeida, A. Meu nome. Meu trabalho. Finalmente só meu. As pessoas me perguntam se sinto falta da minha família. A resposta honesta é: sinto falta da família que eu gostaria de ter tido. Minha vida em São Paulo foi se acomodando em algo que eu não sabia que estava perseguindo. Bondade ordinária. O tipo que não vira manchete, mas faz você dormir bem de noite. Manhãs, café e corrida. Tardes, laboratório, monitoria. A acumulação constante de conhecimento que vem de estar num lugar que te alimenta em vez de te drenar. Noites. Jazz subindo do bar na esquina. Código fluindo pelos meus dedos como conversa. Respondi o cartão da Claudete com o tempo. 3 linhas num cartão postal simples. Estou bem, mãe. Espero que você também esteja. Tome seu tempo, sem promessas. Sem porta batida, só uma janela entreaberta, deixando entrar ar sem deixar entrar chuva. Roberto mandou um Pix em dezembro. Mandei de volta com um recado. Não preciso, pai. Coloca no financiamento. Não era cutucada. Era verdade. E pela primeira vez, a verdade entre a gente não tinha gume. Não liguei pro Diego. Ele não ligou pra mim. Não tinha nada teatral nesse silêncio. Sem mágoa, sem vingança. Só 2 pessoas que não tinham mais nada a dizer. Talvez um dia mudasse. Talvez não. Eu tinha parado de escrever essa história por ele. 1 ano, uma volta de página. Num domingo de junho, fui caminhar pelo Parque Ibirapuera de tarde. Aquele dourado de fim de tarde que São Paulo faz quando o sol começa a descer. Tudo ambarnado, as águas do lago brilhando. Sentei num banco. Abri o notebook. Código rodando na tela. Projeto novo, algoritmo novo,
Algo que existia inteiramente num espaço que o Diego nunca tinha tocado. Um problema que ninguém tinha me pedido para resolver. Eu estava resolvendo porque conseguia, porque importava, porque era isso que o trabalho parecia quando não era roubado, nem implorado, nem descartado. Pensei no Diego com 10 anos construindo castelo de Lego. Na minha mãe acendendo vela todo domingo numa família que não existia do jeito que ela precisava. No meu pai abrindo espumante numa cozinha cheirando a bolhas e orgulho emprestado. Não os odiei. Não precisava. Odiar alguém é só uma outra forma de ficar na mesma sala que eles. E eu já tinha saído. Não sei se minha família vai se curar, eu disse pro lago, pro céu, pra ninguém e pra todo mundo. Não sei se o Diego vai um dia assumir responsabilidade. Não sei se minha mãe vai um dia escolher a verdade difícil no lugar da mentira fácil. Fechei o notebook. A tela apagou. Mas sei disso. Não sou responsável pelas escolhas deles, só pelas minhas. O sol estava se pondo roxo e laranja, pintando o lago de cores que parecia um começo novo. E eu escolhi a mim mesma. Finalmente. Me levantei, joguei a mochila no ombro e caminhei de volta para o campus. O ar da tarde estava quente. O caminho estava iluminado. Meus passos estavam leves. Eu não destruí ele. Só parei de construir o chão onde ele estava em pé.